Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Programa Minuto do Direito. Estou no ar. Dúvidas? Encaminha aqui, ó. Encaminha que eu terei o maior prazer em te responder. Gente, que loucura, que confusão essa do Pix, taxa Pix, não taxa Pix. E todo mundo, ó, dia 16 de janeiro, medida provisória 1288, acabou. Não existe isso, não existe qualquer disponibilidade. Não vamos falar aqui de questões políticas, se foi porque o A ou porque o L não queria que a galera lá do B começou a fazer, enfim, isso não interessa pra gente aqui. O que importa é saber que não existe taxa sobre o Pix, tá? A medida provisória é altamente clara em relação a isso. Se alguém for vender qualquer produto para você e dizer assim, olha, para pagar com o Pix precisa incidir um valor, um acréscimo aí de 5, 10 reais, 20, não sei o valor do Pix lá, não existe isso, tá? Não existe. E se por um acaso, se porventura vier a existir qualquer cobrança de valor, de incidência, de valor superior em virtude de pagamento via Pix, tá? Pode-se recorrer ao juizado especial em defesa do quê? Do Código do Consumidor, que vai garantir a esse consumidor ressarcimento desse valor e indenização, fora outras penalidades cabíveis para quem estiver fazendo essa cobrança indevida, tá? Então, doutora, mas e aí a Receita Federal, ela está cruzando informações? Cabe ao Banco Central, tá? Ao Banco Central do Brasil, essa regulamentação dessas informações, esse sigilo e essa guarda dessas informações digitais, virtuais, tá? Então, sem essa preocupação, sem mais delongas, o que nós precisamos ter ciência e saber é que não pode haver qualquer cobrança, tá? Não pode, porque ficou aquele burburinho, ficou aquela loucura, a gente ia comprar alguma coisa, queria pagar via Pix, senão tem que colocar um acréscimo aí de 5 reais, de 10 reais, não existe isso, não existe e temos que ficar atento para isso. Se você tiver dúvida no momento assim da compra da mercadoria, puxa, mas esse equipamento aqui estava sendo vendido por 10 mil, 5 mil, e agora você está cobrando 5.100. É o acréscimo, tá? A legislação diz que o quê? Que deveria ter, em tese, o lojista ou a pessoa que está fornecendo ali aquele produto te comprovar que não tinha incidência de qualquer tarifa de Pix. Mas você vai saber ali como conversar com o vendedor em alguns casos, mas não existe qualquer legislação que autorize essa cobrança de taxa para a Pix, porque não tem taxa, não tem tarifa, não tem taxa, não tem incidência de realização de pagamento, qualquer um outro adicional de pagamento. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Então, vamos lá. Temos perguntas também. Vamos agora responder a pergunta de telespectadores. Estou com vários telespectadores perguntando insistentemente: doutora, agora eu não preciso ter 65 anos para me aposentar. Eu posso me aposentar com menos de 65 anos, porque a regra de pontos diminuiu isso. Nós já falamos isso aqui em vários outros programas. Todo ano tem aquela regrinha de ponto que a gente fala. Tá, doutora, mas e agora? Quantos pontos o homem precisa ter? Qual a pontuação mínima? O homem, 102 pontos. Tá? Você não precisa realmente, o homem hoje, ele não precisa ter 65 anos de idade para se aposentar. Mas ele tem que ter, no mínimo, 40 anos de contribuição. Tá entendendo? Então, você pode se aposentar hoje com menos de 65? Pode, desde que você tenha 40 anos de contribuição. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Procura um advogado especialista em direito previdenciário, por quê?
Porque ele tem como, doutora, eu não tenho 40 anos de contribuição, mas eu tenho 30 anos de contribuição, mas eu trabalhei como vigilante, eu trabalhei como motorista de ônibus lá no início da minha vida, eu tenho comprovações, então procura um advogado especialista em direito previdenciário. Por quê? Porque você vai conseguir se aposentar sim, a gente sempre fala aqui isso. Você vai conseguir se aposentar antes dos 65 anos de idade, por tempo de contribuição com regra de pontos ou com N possibilidades. Tem várias possibilidades de aposentadoria, entre elas, uma é a regra de ponto, da pontuação. Mas existe outras também. Então, se for uma regra de pontuação simples, sem transformação, se você não tiver nenhum período especial para transformar, você precisa ter pelo menos 40 anos de contribuição. Mas, se você procurar um advogado especialista em direito previdenciário, o que ele vai fazer? Aquilo que a gente sempre conversa aqui. Ele vai ter uma entrevista com você. E nessa entrevista com você, ele vai buscar, olhar a tua carteira, buscar documento de você que comprove as funções que você exerceu. Aqui no nosso estado, e não é incomum, nós encontrarmos pessoas que exerceram funções que eram completamente insalubres. Entre elas, nós temos ali aquele trabalho que era naquela empresa Brasilite, com telhas Brasilite, pessoas que trabalharam e até esqueceram que trabalharam lá. Mas tem períodos ali que nós conseguimos comprovar como especial. Então, o que é que se aplica no trabalho em condições insalubres? O fator 1,4. 40%. Então, o advogado especialista em direito previdenciário, ele tem essa sensibilidade, ele tem esse olhar mais apurado no momento da entrevista, no momento da análise da sua carteira de trabalho. Ele vai olhar a função, ele vai olhar outras informações que estão transcritas na sua carteira. Ele sabe o período em que ele pode trabalhar e comprovar esse período sem a necessidade de apresentação de PPP, sem a necessidade de apresentação de LTCAT, de DISBEM, de SB40, enfim, que são outros formulários anteriores. Então, esse advogado, ele já tem essa intimidade, esse olhar apurado. E ele vai saber fazer esse cálculo. Mesmo que o quê? Que hoje você diga, doutora, eu não tenho 40 anos de contribuição, porque você está olhando com apenas o seu olhar e contando o seu tempo de contribuição de forma simples, certo? Por isso, a importância de se procurar um advogado especialista em direito previdenciário, tá? Ele vai olhar e vai verificar, realmente, você não tem 40 anos, mas você exerceu funções que são consideradas insalubres. E que essas funções, por serem consideradas insalubres, ela tem um fator. Esse fator que a gente aplica nela, ela aumenta este tempo. Então, muitas vezes, de 30 anos de contribuição, dependendo da quantidade de tempo que você exerceu em condições especiais, bem como a quantidade de tempo que você já tem exercido em condições comum, vai haver essa soma desses dois períodos, período especial com período comum, e consegue alavancar esse tempo, consegue aumentar este tempo de contribuição. Assim, somando com a idade, você vai chegar aos 102 pontos. Doutora, e as mulheres? Qual é o ponto, a pontuação para esse ano? Qual é a regra de ponto? 92 pontos. Doutora, mas eu tenho 57 anos de idade. Eu tenho condições de me aposentar. Para quem tem 57 anos de idade, 35 anos de contribuição. Doutora, mas eu só tenho 30 anos de contribuição. No entanto, eu trabalhei como técnica de enfermagem lá atrás. Eu trabalhei no frigorífico. Enfim, se você, mulher, exerceu também funções consideradas insalubres, procura um advogado especialista em direito previdenciário. Procura um profissional especialista em direito previdenciário, que ele vai fazer prova desse período, vai juntar período e esta soma.
Sem esquecer também que o advogado especialista em direito previdenciário, ele não vai buscar só as atividades insalubres. Ele vai buscar saber onde você nasceu, tá? O que era que você fazia, os seus pais, onde nasceram. Aqui na nossa região, no estado do Pará, grande parte da população, grande parte das pessoas que se aposentam, elas nasceram no interior. Eu mesma nasci no interior. Então, muitas pessoas nasceram no interior, exerceram funções na roça, exerceram funções na pesca, e esse tempo não foi contabilizado na carteira de trabalho. Mas se você tiver prova, esse tempo ele pode ser comprovado no INSS, e com esta soma de tempo, você, mulher, pode chegar a 92 e você, homem, a 102 pontos. Dúvidas? Encaminha aqui, ó. Encaminha que eu terei o maior prazer em te ajudar. Esse foi mais um programa Minuto do Direito. Deus abençoe, tudo de bom. Tchau, tchau.